Bem, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de processamento paralelo, mas nós vamos agora destacar algumas características desses processadores que influenciam no desempenho desses sistemas, tá? Então, vamos lá. Bem, então, a gente já viu em aulas passadas que o aumento do desempenho em um sistema, ele pode ser medido pela taxa de execução de instruções. Então, nós vimos no começo do nosso curso que existe uma métrica muito eficiente, né? Ao invés de contarmos clock, frequência, tamanho de memória, número de registradores, número de memória cache, no final a gente pode resumir, tamanho de cache também, a gente pode resumir como quantidade de instruções que esse computador consegue executar por segundo, tá? Então, essa medida MIPS é uma medida de milhões de instruções por segundo. Ela é dada pela frequência de clock do processador, dividido pela média do ciclos de clock por instrução que esse computador precisa para executar instruções da sua arquitetura. Tá? Então, como é que a gente pode aumentar o desempenho se a gente olhar para essa fórmula? Então, nós só temos dois elementos aí, né? O F, a frequência, e o CPI. Ou a gente aumenta o F, ou a gente diminui o CPI. Tá? Aumentar o F significa aumentar o clock, certo? Diminuir o CPI significa gastar menos tempo com as suas instruções. Isso é um número médio, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Né? Como é que a gente pode diminuir mexer em uma dessas duas, né? Então, vamos lá. Se a gente for mexer no clock, a gente pode alcançar um certo limite, né? Então, a gente aumentar o clock, pode ser que já está acontecendo, a gente aumenta demais a complexidade do chip, aumenta o consumo de energia, e diminuir o CPI também cai um pouco nisso, né? Então, você melhora com pipeline, para você gastar menos tempo com as instruções, mas o pipeline vai ficando muito complexo, o chip vai ficando enorme, gerenciar o pipeline é complexo, e essas instruções também, para serem concluídas, né, precisam de uma memória rápida, a gente adiciona a memória cache, coloca cache dentro do processador, e isso vai estar chegando no limite, né, vai estrangulando. A solução adotada foi fazer paralelismo, duplicar essa unidade. Então, você tem um processador que executa uma quantidade de MIPS, você vai e coloca dois processadores juntos, e aí você, no teórico, você quase que dobra a quantidade de MIPS desse processador. Então, essa tem sido a estratégia adotada, né? Mas aí vem, e a gente pode dobrar a quantidade de processadores, mas aí você pode perguntar, tá, eu vou dobrar, mas por que só dobrar? Eu poderia colocar 8, 16, 32, 64 núcleos. Por que nós não temos processadores com esse nível? Não temos processadores comerciais com 64 núcleos, né? Por que isso não houve uma evolução do jeito que houve um crescimento que a gente viu na lei de Moore, né? Que o crescimento da quantidade de transistores dentro de um processador, por que também não aconteceu a quantidade de núcleos crescer de uma forma exponencial dentro dos processadores? A lei de Amidala é uma das coisas que explica por que esse crescimento ele é limitado, certo? Então, esse foi um trabalho de pesquisa desse pesquisador, Amidala, que ele descreve a relação entre o speedup alcançado com o aumento do paralelismo e a porção paralela do código. Certo? Então, tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração, que é o speedup, né, quer dizer, quanto é que eu consigo aumentar a velocidade da minha execução quando eu crio quando eu possuo vários processadores. Né? E a outra questão, o meu código, qual é a porção paralela do meu código? Ou seja, qual o percentual de trecho, se pegar meu código e contar em linhas de código, quantos por cento dessas linhas de código poderiam ser paralelizadas? Então, ou seja, no final, a decisão acaba caindo para o código. Né? Naquela discussão que eu sempre falando com vocês de como é importante a gente ter cuidado, e a gente precisa ter um cuidado maior com o nosso código para a gente poder explorar melhor os nossos processadores. Né?
Então, a lei da Amidala, ela vem para trazer isso. Então, qual é o problema? Então, o Amidala, ele chegou em uma equação, que é essa equação aí do SPIDAP, S. E aí ele diz o seguinte, que o aumento, o S grande é o SPIDAP, né? O P é a porção paralela do código, e o S pequeno, é a quantidade de unidades de paralelismo que você consegue, que você tem no processador. Então, o que acontece? O comportamento que a gente tem é esse do gráfico, tá? Se você tem um caso como esse verde, que está mais emblemático, onde 95% do seu código ele é paralelizável, tá? Você pode quebrar ele em threads e só 5% dele precisa ser sequencial, né? Então, todo código paralelo ele vai ter uma parte que precisa ser sequencial. Que parte é essa? Pelo menos, no mínimo, esse código precisa de um momento onde ele pega os dados, né, e ele distribui para as threads processam tudo sozinhas, e em algum momento, né, ou só no final, ou em alguns momentos intermediários, essas threads finalizam a tarefa e compartilham os dados com uma thread principal que vai pegar aqueles dados e vai finalizar a execução. Então, na maioria dos casos, não é só isso, né? Não é só no início e no fim. Mas existem momentos durante a execução que as threads, elas, ou todas ou algumas, concluem uma parte de sua tarefa, precisam enviar e centralizar isso em alguma thread, e depois paraleliza de novo. Isso fica dentro de um ciclo, e aí você cai, essa porção paralela cai para 75%, para 50%, 40%, dependendo do caso. Se for um caso perto do ótimo, né, que esse 95% do código é paralelizável, você tem essa curva verde. Então, o que significa? No eixo Y é o speedup, ou seja, quantas vezes você consegue ser mais rápido, e no eixo X a quantidade de processadores, de unidades de execução que você tem no seu sistema. E aí podem ser núcleos, mas se os núcleos não forem suficientes, você quebrar em computadores, em um cluster, né, você jogar mais máquinas para executar o seu código. Mas, no geral, o que acontece? Você tem um speedup muito grande no início, né, mas, dependendo do seu código, vai chegar uma hora que chega um momento que ele estabiliza. Então, você ganha muito desempenho, mas chega um momento que ele chega no máximo que ele pode de aumento de speedup, e aí ele se mantém constante. Ou seja, tem um ponto de crescimento e depois ele se mantém constante. Então, depois desse ponto de crescimento, não adianta mais você investir em paralelizar mais, usar mais threads, mais núcleos, não adianta mais, tá? Então, essa é uma das razões pela qual os processadores e os fabricantes não têm investido em processadores de 16 núcleos, 64 núcleos e tal, porque não adianta. Nós não temos eles não lidam, esses processadores, na grande maioria dos casos, não lidam com esse nível de código paralelo. Os códigos não são tão paralelos a ponto de você ter benefício colocando muitos núcleos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que adicionar mais núcleos significa adicionar uma unidade de controle mais complexa, gerenciar todo esse processamento paralelo. Então, a gente falou agora há pouco de coerência de cache, então você vai colocando mais processadores, você precisa ter comunicação entre eles para gerenciar a memória cache. Então, isso vai tornando o sistema cada vez mais complexo, e aí o chip, né, o processador, fica mais complexo, fica mais caro, aquece muito, certo? Então você chega nessa barreira, atinge essa barreira rapidamente também. Bem, para a gente entender, vamos separar, né? Então existem processadores que são processadores multithread e existem processadores que são multiprocessadores, né? Então vamos entender a diferença. O fluxo de instruções, a gente pode entender que uma instrução chega no chip, né, no processador para ser processado, e essas instruções elas vão ser divididas em threads, certo? Tá. Não necessariamente essa thread, então, o processador tem uma thread
ele trabalha com o nível de thread internamente. Não necessariamente essa thread é a mesma thread do sistema operacional. Na maioria dos casos, sim. O sistema operacional ele quebra em threads, já passa as threads para o processador, mas o processador pode também criar suas próprias threads, certo? Então, isso é algo peculiar. E como é que um processador como é que ele vai lidar com essas múltiplas threads na sua execução? Então, para a gente, né, definir os conceitos para não haver dúvidas, vamos separar, né, o que é processo e o que é thread. Então, um processo, a gente já sabe, né, é uma instância do programa rodando no computador, então ela tem uma propriedade, com recursos próprios, então tem um espaço virtual de memória, né, só para ela, então que aquele espaço dos segmentos, então o sistema operacional vai criar páginas, né, que a gente já falou, páginas para aquele processo, essas páginas vão estar segmentadas, né, então tem página para código, página para RIP, página para pilha, página para os dados estáticos e tal. E o sistema operacional faz o escalonamento, a troca de processo, que é bem custosa, né? Então, para o contexto, faz uma troca de processo, e essa troca de processo é muito lenta. E aí, a ideia de thread é que o processo, ele pode ter um ou mais threads, ou seja, uma ou mais linhas de execução dentro do mesmo processo. Então, o processador consegue saltar de uma thread para outra sem precisar tirar o processo da execução. E aí ele consegue fazer isso de forma muito mais rápida, né? Então, o próprio código do processo vai lidar com a forma de fazer essa troca de threads, e é muito mais leve para o processador, tá? Isso a gente estuda mais em sistemas operacionais, né? Mas a gente está revisando isso aqui. Bem, existem dois tipos de processadores multithread, tá? Um deles é um processador multithread implícito e outro é o explícito. Os processadores comerciais que a gente utiliza, que fazem parte do nosso dia a dia, eles são um exemplo de processadores que lidam com threads explícitas. O que significa? Que essas threads explícitas, elas precisam, para existir, elas precisam ser criadas explicitamente pelo sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele tem que chegar para o processador, tá? Passar para o processador a tarefa de executar uma sequência de instruções, ou seja, uma thread, ele já tem que passar essa thread separada para o processador, tá? Então, é por isso que na nossa linguagem de programação, em todas as linguagens de programação que a gente está acostumado a programar, nós temos na linguagem uma forma de criar threads, iniciar as threads, parar as threads, interromper, continuar com a thread, matar uma thread, tudo isso é em código, explicitamente. Se você não faz isso, o processador não vai conseguir paralelizar ou vai ter muita dificuldade, ele não vai conseguir paralisar as suas threads, certo? Então, se, por outro lado, o processador fosse de multithread implícito, significa que ele ia pegar um programa sequencial e dali ele conseguiria extrair threads e transformar aquele sequencial em paralelo, certo? Então, não é o nosso caso, nós não lidamos com esse tipo de processador no nosso dia a dia, certo? Bem, então, como esses processadores de multithread explícito, eles têm algumas características, algumas classificações, certo? Então, que significa, seria o seguinte: como é que esse processador ele lida, como é que ele divide as tarefas entre as threads que chegam para ele, certo? Então, aí ele tem ali primeiro dois tipos. Então, o primeiro é threads intercaladas, threads por bloqueio, multithread simultâneo
ou multicore, tá? São os tipos de características que esses processadores, as formas como os processadores podem lidar com essas multithreads. Então, eu vou falar sobre cada uma aqui, certo? Bem, então, o intercalado significa que é uma granularidade mais fina, tá? Significa que ele vai quebrar em multithreads e ele vai executar uma instrução de cada thread, tá? O bloqueio, ele bloqueia o processador, só uma thread, só as instruções de uma thread são executadas, e só depois que aquela thread sair, que entra uma nova thread e começa a executar suas instruções. Então, ele bloqueia, roda só um pedaço de uma thread, depois ele desbloqueia, roda um pedaço de outra thread, e assim vai. E os simultâneos multithread, ele mistura, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Quando a gente falar de processadores super escalares, então aí nós já temos um outro nível, né? Nós temos processadores que são escalares e multithread, e temos também os processadores super escalares multithread. E aí a gente vai ter o super escalar também intercalado e também com bloqueio, tá? Que a gente consegue enxergar isso através desse diagrama, esse e outros. Então aqui, imagine o seguinte, que nós temos no primeiro o exemplo aqui à esquerda, um processador escalar, ou seja, ele consegue colocar apenas um pipeline em execução. Imagine que eu tenha a thread A. Se você tem uma thread A e você tem um processador que só tem uma única thread, ele só vai executar um processo de cada vez, se ele for single thread. Se esse processador for multithread, aí vai ter duas opções. Ou ele é intercalado, ou ele é por bloqueio, tá? Por bloqueio ou por blocos, né? Depende de como é que você vai traduzir. Como é que vai funcionar? Se ele é intercalado, é o segundo caso. Você teria as threads A, B, C e D, e ele executaria em cada instante uma instrução de uma thread. Então aí está representado na figura que ele vai executar uma instrução da thread A, né? Em seguida, uma instrução da thread B, depois uma instrução da thread C, depois outra da D, depois volta para A, depois volta para B, e aí é essa ideia de intercalar. Então ele fica fazendo troca de threads o tempo todo. Quando é por blocos ou usando bloqueio, ele bloqueia o processador para executar só instruções da thread A, então ele passa um tempo fazendo isso, só executando thread A, depois ele para, faz uma troca de contexto, ou seja, ele muda para agora para a thread B, aí executa só instruções da thread B, aí depois ele para, troca o contexto, vai para a thread C, aí executa várias instruções da thread C, depois várias da D, né? E assim vai. Vou colocar aqui outro exemplo, né? Se ele é super escalar, significa que eu posso ter várias threads simultâneas. Então, imagine aí nessa figura que o processador é super escalar e ele consegue executar 4 threads ao mesmo tempo. Quais seriam essas threads, né? Então, aqui, nesse primeiro exemplo, imagine que um super escalar monothread, né? Seria aquele super escalar, mas que só lida com uma thread de cada vez. Então, ele pegaria as instruções de A, em cada instante tentaria colocar uma ou mais, né? Uma ou mais instruções da thread A em execução no pipeline. Então, nessa primeira figura, ele conseguiu colocar 2 instruções de A, no segundo momento ele conseguiu colocar uma instrução, depois ele não conseguiu colocar nenhuma, depois ele conseguiu colocar 4 instruções de A, depois conseguiu colocar 3 instruções de A, né? Em cada instante e vai evoluindo. Se ele é multithread, aí ele pode ser intercalado ou por blocos, né? Se ele é intercalado, então ele vai colocar, no primeiro instante, na primeira linha ali, ó, ele só vai colocar instruções de A. Então ele conseguiu colocar 2 de A, no segundo instante ele conseguiu colocar 3 de B, no terceiro instante ele só conseguiu colocar uma instrução de C, aí no quarto instante 4 instruções de D, e por que ele não coloca mais, né? Por que ele colocou só uma instrução de C? Aí vem toda aquela questão que a gente já viu.
falando de processadores superescalares. Então, dependência de dados, né? Provavelmente, riscos estruturais, né? Então, você ter disputa entre limitação de recursos, né? Você tem por exemplo, de repente, você só tem uma unidade de ponto flutuante e você tem várias instruções em C, da thread C, que lidam com ponto flutuante, aí você só conseguiu colocar uma por vez, por exemplo, né? E por aí vai. Se é por blocos ou por bloqueio, que é a última figura, ele trava a execução só para thread A, e aí ele passa um tempo executando instruções de A, depois ele destrava, muda o contexto para thread B, aí executa só instruções de thread B, depois ele destrava, aí troca o contexto, executa só instruções de C, e assim sucessivamente. Tá? Falando disso, né, de entregas de múltiplas instruções, temos um outro tipo de processador que é chamado VLIW, que é o Very Long Instruction Word. É um tipo de processador que uma tentativa, né, desses processadores de jogar essa tarefa de quebrar em unidades de execução, né, quebrar a thread em unidade de execução, ele joga isso para o compilador. O que significa? Significa que é um processador que é uma arquitetura, na verdade, é uma arquitetura onde o compilador vai analisar o seu código e ele já vai resolver os problemas das dependências, dos riscos estruturais, certo? Então, ele já tenta fazer isso e já passa para o processador quais instruções podem ser executadas em paralelo e para qual unidade de execução cada instrução vai, certo? Então, seria o seguinte, a figura seria parecida, né? Então, você tem um VLW superescalar, né? Então, o VLW só funciona para arquiteturas superescalares. Se você tiver um VLW monothread, você só pode colocar uma thread por vez. Mas percebam que a thread A, quando ela chega para execução, ela já chega agrupado em grupos de 4 instruções. Então, a primeira, por isso que eles chamam de palavra VLW, né? Que é um very long instruction word, ou seja, uma palavra de instrução muito longa. Por quê? Uma única instrução, nesse exemplo nosso, uma única instrução dessa arquitetura, ela compreende 4 instruções, certo? Então, ou seja, o compilador já gera uma instrução que diz: essa primeira instrução é a que vai para a unidade de execução 1, essa segunda vai para a unidade de execução 2, a terceira para a 3 e a quarta para 4. Então, ele já quebra isso. Nesse primeiro exemplo à esquerda, ele pegou a thread A e colocou AANN. Por quê? Porque o compilador, nesse caso, conseguiu quebrar 2 instruções e colocar juntas, mas não conseguiu colocar nenhuma instrução na unidade 3, nenhuma na unidade 4. Não conseguiu resolver os problemas de dependência, de falta de recurso. No segundo momento, ele conseguiu colocar uma instrução de A e 3 ficaram vazias, que é o N é no operation, né? Não faça nada. Quando você vai para o VLW intercalado, é a mesma coisa de antes. Então, ele vai executar uma instrução de A, uma de B, uma de C, uma de D, A, B, certo? Do jeito que ele fazia antes. A diferença do VLW é que não é o processador que toma essa decisão. O processador não analisa dependência de dados, falta de recurso, na hora que a instrução chega, certo? Ele não faz essa análise. Toda essa parte do processador que faz essa análise, ela é removida do processador, ela não precisa. As instruções já chegam encaminhadas com o destino certo, tá? E a mesma coisa se for um VLW por blocos, dá no mesmo, né? Então ele executa só instruções de A, depois ele muda o contexto, só instruções de B, muda o contexto e por aí vai. Uma outra característica, outro tipo de processamento, né, é o multithread simultâneo, ou o SMT. A ideia é que uma thread ela pode preencher todas as janelas horizontais e instruções de 2 ou mais threads podem ser entregues, certo? E
E aí, a figura que a gente tem poderia ser uma coisa assim, tá? Então, imagine aí um simultaneous multithread. O que significa? Significa que o SMT significa que o processador ele é capaz de misturar instruções de uma thread e de outra thread no mesmo momento da execução, no mesmo ciclo. Então, representando aqui, ó, no lado esquerdo, nós temos aqui oito linhas de execução, né? Então, como fosse um processador com 8 pipelines, né? 8 unidades de execução. Como ele é esse SMT, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar colocar instruções de A na primeira linha, aí ele conseguiu 4 instruções de A, conseguiu 3 de B e uma de C. Né? No segundo instante, ele conseguiu 3 de D, 3 de A, uma de B e uma de D. Né? Como é que isso é possível? O que é que muda isso na prática? Né? Isso é possível porque o processador, na hora de fazer na hora do seu projeto, ele cria a unidade que faz análise. Vocês lembram que quando a gente mostrou o pipeline, né, de um processador superescalar, existe uma janela de execução. Então, nessa janela de execução, o processador coloca instruções ali naquela janela só de uma thread, né? Então, só tem instruções ali da thread de A. Aí, o avanço é você mudar as instruções para você dizer o seguinte: e se eu colocar ali instruções naquela janela de execuções, instruções de A, B, C e D? Eu tenho que tomar um cuidado, né? O processador tem que tomar um cuidado, que ele tem que colocar no código binário da instrução, ele tem que colocar um ID, né, um número ali que represente de qual thread aquela instrução faz parte. Então, aí depois, ele sabendo disso, ele joga lá dentro, e aí ele pode misturar, né, instruções de thread A, B, C, D, mas vai ter uma instrução com ID A, outras instruções têm ID B, outras têm C, outras têm D. Então, aí ele consegue, quando ele precisa, saber de qual thread aquela instrução faz parte. Mas se ele joga todas as instruções na mesma janela de execução, ou seja, na mesma memória, que é uma cache L1 de instruções, né? Ele joga aquelas instruções ali. Para o processador, são sequências de números de instruções em binário. Então, para ele, tanto faz. Ele pega aquilo e põe para executar. Sendo que ele, claro, ele vai usar a tagzinha para saber se aquilo faz parte de A, ou de B, ou de C, né, para ele separar. Se a gente tiver um chip com multiprocessador, que aí é o caso de ter um multicore, né, aí nós temos dois casos, certo? O caso da direita aqui, ó, é um multicore, onde foi quebrado em 4 núcleos, cada núcleo roda 2 threads. Esses processadores que a gente utiliza, né, mais comuns da Intel, eles têm essa característica, eles são vários núcleos e cada núcleo roda 2 threads, certo? Que aí a Intel chama de hyperthreading, né? O que acontece? Você tem, nas primeiras versões, né, desses processadores multicore, nós tínhamos processadores que executavam, cada núcleo executava uma única thread, certo? E aí você tinha esse caso, você pegava a thread A, então você tem que jogar ela só em um núcleo, né? Depois a thread B, depois a C, depois a D. As gerações mais novas dos processadores Intel, da arquitetura Core I, salvo engano, a partir da quinta geração, se eu não me engano, eles são simultâneos multithread. O que é que significa? Ele não vai... o que significa é o seguinte, ele vai pegar de início e vai despachar para cada núcleo uma ou mais threads. Então, ele pode, nesse caso aqui, ele poderia despachar a thread A e B para o núcleo 1, B e C para o núcleo 2, certo? Desculpa, A e B para o núcleo 1, C e D para o núcleo 2, E e F para o núcleo 3, G e H para o núcleo 4. Quando essas duas threads chegam naquele mesmo núcleo, aí lá dentro ele é SMT. E aí o núcleo pega uma instrução de A, uma de B, uma de A, uma de B, e vai misturando e executando junto. Entendeu? Então isso dá uma flexibilidade muito maior. Como ele é multithread, é muito mais difícil que tenha momentos em que aquela unidade de processamento fique ociosa, né? Porque
Se tem uma unidade de processamento ociosa, é mais fácil ele, se ele tiver várias threads para executar, ele encontrar alguma instrução dentro de alguma thread que se encaixe naquela unidade de execução, né? Então, a probabilidade dele preencher as lacunas é bem maior. Uma outra alternativa, como a gente já falou antes, são os clusters, né? Então, é uma alternativa ao SMP, mas eu já falei isso para vocês antes, que os clusters, na prática, acabam que, se você for pegar o que é que um cluster hoje, qual é a arquitetura de um cluster nos dias de hoje, os clusters, eles são formados por computadores multicore, simultâneos multithread, ou seja, o que há de melhor, né, nos processadores, alguns com GPU, mas agora você pega esses computadores e integra vários deles. Aí você tem uma arquitetura, um cluster, né? Vários computadores com tudo que há de melhor em todos eles. Aí é o mais comum, né? Claro, o objetivo é atingir alta performance, alta disponibilidade, porque a ideia também desses clusters é que você possa, que ele possa executar a tarefa, mesmo que alguns computadores saiam do ar, né? Se algum computador for desligado ou perder conexão, ele continue a gerência de tarefas. Para isso precisa de um sistema operacional que gerencie isso. É muito utilizado em aplicações em servidores, então esses casos que a gente costuma, né, escutar sobre serviços web, né, então assim, iFood, Gmail, Facebook, Twitter, né, Instagram, todos acabam caindo nesse tipo de arquitetura justamente por causa disso, né? Existe uma alta disponibilidade e também é escalável, né? Então, se a empresa começa a perceber que a quantidade de clientes e o atendimento está lento, ele pode ampliar, colocar mais computadores, né? Então, aí tem esse ponto que faz com que acabe que essas aplicações em servidores, quase todos, de médio para alta complexidade, caiam nesse tipo de arquitetura, tá? Então, no final, eles trabalham juntos como se fosse um recurso único. Então, você tem um sistema operacional, já comentei isso também, mas você instala um sistema operacional específico para cluster, de forma tal que a execução se torna transparente, tá? Você coloca um programa para executar e diz rode. Aí é paralelismo explícito, né? Então, se o seu programa usar paralelismo, se ele quebrar em processos, ou se você quebra em processos, quebra em threads, o sistema operacional vai saber disso, vai pegar essa informação e vai distribuir os processos e as threads em diferentes máquinas. Tá? Então, essa é a diferença. Ele não vai fazer milagre, né? Ele não é um paralelismo implícito que você escreve sequencial e ele roda paralelo. Tá? E cada computador recebe um nome de nó na sua rede. Então, você tem uma escalabilidade absoluta, né? Então, ou seja, ilimitado, né? Então, você pode colocar mais computadores à medida que você precise, você não tem um limite para isso, nem o limite físico ele existe, porque se você encher uma sala de computadores, você basta alugar a sala vizinha, e aí enche a sala vizinha de computadores, interliga pela rede, e se encher, você aluga o prédio da frente, certo? E por aí vai. Então, não tem limites. Essa escalabilidade é incremental, então, ou seja, você pode ir incrementando aos poucos e também você pode ir reduzindo quando a demanda ela for reduzindo também, né? E tem uma relação muito boa entre preço e performance, né? Porque você pode usar, que é muito comum, né? É você usar, muitas vezes, computadores até mais baratos, computadores simples, você pode utilizar, mas você ganha na escala, né? Você coloca computadores mais baratos, mas você cresce em quantidade, e aí você consegue ter um bom custo-benefício. Quando se trata disso, de clusters, a gente também tem que tomar cuidado como é que vão ser os discos, né? Ou seja, como é que vai ser o armazenamento de dados. Então, basicamente, essa figura mostra duas placas, né? Ou seja, dois computadores diferentes, na verdade. Cada computador tem dois processadores representados aí, sua memória local M,
e dois dispositivos de entrada e saída. Um conecta com um disco e outro se conecta com um barramento de comunicação, né, entre computadores. Isso aí pode ser um gigabit Ethernet, pode ser uma fibra ótica, né, que você interliga dois computadores. Mas aí cada computador tem o seu disco. Se esses discos não são compartilhados, então você vai ter que gerenciar essa questão de consistência dos dados, né? Então imagina aí que um sistema é um banco de dados, então o banco de dados vai ficar todo em uma máquina, ou parte em uma máquina, parte na outra, e aí tem que ter uma gerência no seu código para cuidar disso, né? Uma outra forma é você ter uma memória compartilhada, um disco compartilhado. A solução mais utilizada nesses clusters, eu comentei para você, sem dar o nome, né, é utilizar uma tecnologia RAID. Então, o RAID aí tem vários níveis de armazenamento RAID. O RAID uma forma de armazenamento onde predomina a redundância. Aqui nessa figura está representado pelas cores. Então, significa que se você salva, nessa representação aí, se você salva um arquivo e ele é escrito nessa área roxa de um disco, e aí essa figura representaria um RAID 6, ele salva nesse disco, no roxo, e salva a mesma coisa no mesmo endereço, no mesmo local, nos 6 discos. Certo? Tudo que você escreve em um disco, ele escreve em 6 discos. Então, você escreve alguma coisa na faixa amarela, ele vai escrever na faixa amarela em todos os outros discos. Então, se um disco desse parar de funcionar, você simplesmente tira ele e coloca outro, sem prejuízo, tá? E quando ele vai ler, ele tenta ler, ele lê o disco que está mais disponível, né, o disco que tá livre no momento, aí ele lê o dado daquele disco, se ele vai tentar ler e aqui a lei dá defeito ou fica lento, ele já para a leitura e já começa a ler em outro disco, joga o mesmo endereço, sendo que ele lê do outro disco. Certo? Então tem uma redundância aí grande, justamente para você ter disponibilidade o tempo todo dos seus dados e do seu sistema, né? Eu já falei isso para vocês, mas nesses casos de clusters, o sistema operacional é crucial, né? Então, são sistemas operacionais específicos para esse tipo de sistema. Então, eles devem garantir alta disponibilidade, tolerância a falhas, failover, o que significa? Significa passar dados de aplicações de um nó que falhou para o outro, que é uma forma de você tentar ultrapassar a falha, né, superar a falha, e quando não tem jeito, então é uma falha que não tem como corrigir, é você tentar fazer um failback, né? Que é, ou seja, depois que você tentou corrigir, você pode ter conseguido ou não, aí você restabelece a aplicação que estava em execução. Então você corrige a falha, e aí depois você volta e põe a aplicação que estava em funcionamento para funcionar de novo. Tá? Então, tem casos que o failover falhou, e aí você vai ter que desfazer o que a outra fez e começar de novo. Né? O sistema operacional também deve trabalhar com balanceamento de carga, ou seja, ele tem que cuidar dessa escalabilidade incremental, que em outras palavras significa, à medida que você for colocando mais máquinas nessa rede, o seu sistema operacional ele deve ser responsabilizado em distribuir carga, né, tarefas entre as novas máquinas também. Então, significa que se o seu sistema está lento e você vai colocando mais máquinas, automaticamente ele vai distribuindo tarefas para as novas máquinas, de forma tal, se é um bom sistema operacional, ele mantém, em média, todos os computadores com a mesma carga de tarefa. Não devem ter computadores sobrecarregados enquanto outros estão ociosos, certo? Então, colocou um computador novo, ele já é escalonado automaticamente, já entra na fila de execução e já recebe tarefa. E da mesma forma, se o computador é retirado, ele já é tirado da fila de execução e as tarefas que estavam na fila para esse computador já são passadas para outro computador, certo? Então, aí ele tem que trabalhar com um mecanismo de reconhecimento, quando cada processo
deve ser trocado de nó, então ele pode trocar de nó quando um processador está sobrecarregado ou quando um processador para de funcionar. Certo? Então, é isso aí, pessoal. Então, na próxima aula a gente retorna.